O Grande Livro apresenta o Apocalipse. Episódio 1: Cartas para 7 igrejas. Hoje começamos aqui no Grande Livro essa série surpreendente sobre o Apocalipse. Eu ouvi falar que tem muita gente que tem medo desse livro da Bíblia, acredita? Mas o terceiro versículo de Apocalipse diz: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Esse é um ótimo motivo para aprendermos logo sobre Apocalipse. Mas você sabe o que significa a palavra Apocalipse? Significa revelação. Sim, isso mesmo! No primeiro versículo desse livro lemos: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Isso significa que o Apocalipse é a revelação que Jesus nos entregou sobre o que vai acontecer em breve, em um futuro próximo. Sabe para quem Jesus deu essa revelação? Então deixa eu te contar como tudo começou. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou aos seus discípulos uma desafiadora missão: ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas nem sempre eles eram bem recebidos. Muitos não gostavam do que eles estavam ensinando e começaram a persegui-los e tentavam se livrar deles. Eles eram perseguidos por ensinar o amor de Deus. Que mundo mau! E por causa da perseguição, os discípulos tiveram que se espalhar pela terra. Eles continuaram pregando a palavra de Deus, mas em muitos momentos precisavam fugir e se esconder. Nessa época, João, discípulo de Jesus, agora mais velho, por causa da perseguição, foi parar em uma ilha chamada Ilha de Patmos. Certo dia, ele estava orando, quando de repente ouviu uma forte voz como um som de trombeta que dizia: Escreva num livro tudo o que você vê e entregue a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João então olhou para trás para ver quem falava com ele. Ali ele viu 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros ele viu um homem com uma roupa que ia até os pés e um cinturão de ouro ao redor de seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze na fornalha ardente, e sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita ele tinha 7 estrelas. De sua boca saía uma espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol. Quando João viu, caiu prostrado no chão. Então ele colocou a mão sobre João e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva tudo o que você vê. Essas 7 estrelas em minha mão são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Então João começou a escrever. Jesus tinha um recado diferente para cada anjo de cada uma das 7 igrejas.
Para o anjo da igreja de Éfeso disse: vocês têm trabalhado duro e têm sido perseverantes. Vocês têm suportado o sofrimento por causa do meu nome sem desfalecer. Mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. Voltem a praticar as obras que vocês praticavam no início. Para o anjo da igreja em Esmirna, Jesus disse: não tenham medo do que estão prestes a sofrer. Alguns de vocês serão presos e vocês sofrerão perseguição. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Para o anjo da igreja de Pérgamo, Jesus disse: apesar de todos os desafios, você tem permanecido fiel ao meu nome e não renunciou sua fé. Mas no meio de vocês tem alguns que se apegam a ensinos pagãos, que vão contra o reino de Deus. Arrependam-se, pois em breve virei. E ao anjo da igreja em Tiatira disse: conheço suas obras, seu amor, sua fé e perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Mas você tem tolerado o pecado em seu meio. Dei tempo para que esses pecadores se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Então, vocês que me conhecem, permaneçam firmes até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ao anjo da igreja de Sardes, Jesus falou: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que horas eu virei. Aqueles que não contaminaram suas vestes andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Para o anjo da igreja de Filadélfia disse Jesus: coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ao anjo da igreja de Laodiceia, Jesus falou: conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Eu disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que interessante! Jesus deixou mensagens importantes em cada carta. E nós podemos pegar essas dicas e aprender com elas. Em Éfeso, aprendemos que precisamos voltar ao primeiro amor, às obras que praticamos quando conhecemos Jesus. Em Esmirna, aprendemos que o sofrimento e a perseguição fazem parte da vida cristã, mas Jesus nos encoraja a permanecer firmes. Em Pérgamo, aprendemos que devemos ter cuidado com ensinos que vão contra a palavra de Deus. Em Tiatira, aprendemos que não devemos tolerar o pecado dentro de nós. Precisamos estar vigilantes e sempre prontos a nos arrepender. Em Sardes, aprendemos que Jesus em breve vem e não sabemos a hora, então devemos estar sempre prontos. Em Filadélfia, aprendemos que quando Jesus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. E em Laodiceia aprendemos que não devemos ser mornos diante de Deus. Sabe o que isso significa? Quando algo está morno, está mais ou menos. Não está nem frio, nem quente. Quando entregamos nossa vida para Jesus, não entregamos mais ou menos, entregamos por inteiro. Por isso, nossas atitudes mudam. Quem mentia, não mente mais. Quem falava palavrão,
não fala mais. Quem era desobediente não desobedece mais. Quem está morno não está firme em Jesus e ainda tem comportamentos de quem não o conhece. Pelo fruto conhecemos a árvore. Uma macieira não pode produzir bananas, certo? Olha, João tinha razão quando disse que quem lesse esse livro seria feliz. Aqui temos muitas dicas valiosas de como ser fiel a Deus e permanecer firme na fé. Agora é só praticar. O Apocalipse é mesmo surpreendente. Episódio 2: O trono, o livro e o cordeiro. Depois que João escreveu todas as cartas para as 7 igrejas, ele continuou tendo visões impressionantes. Ele olhou e viu diante dele uma porta aberta no céu, e aquela voz, que tinha som de trombeta, falou com ele novamente, dizendo: "Suba para cá, e eu vou te mostrar o que irá acontecer depois dessas coisas." João então foi tomado pelo Espírito, e diante dele estava um trono, e nele estava sentada uma pessoa que parecia ser feita de jaspe e sardônio, que são pedras de tom avermelhado. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, e ao redor dele estavam outros 24 tronos, onde se assentavam 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele havia 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, claro como cristal. Ao redor do trono haviam 4 seres viventes cobertos de olhos. Mas, desenhista, por favor, é melhor não desenhar tantos olhos neles. Acho que vai ficar um pouco assustador, você não acha? Com certeza. Vamos deixar um pouquinho mais amigável. Isso mesmo. Então vamos em frente. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto como de homem. E o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e dia e noite repetiam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes glorificavam ao que está sentado no trono, os 24 anciãos se prostravam diante dele em adoração, lançando suas coroas diante do trono e dizendo: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. João também viu na mão daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Ele viu um anjo poderoso que clamava em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então um dos anciãos disse a João: Não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Nesse momento, ele viu um cordeiro que se aproximou do trono e recebeu o livro daquele que está sentado nele. Quando isso aconteceu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa
e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações do santo povo de Deus. E eles cantaram uma nova canção que dizia: Tu és digno, toma o livro, abre seus selos. Foste morto e com teu sangue comprastes homens e mulheres. Compraste-os de volta para Deus. Fizestes deles um reino, sacerdotes para o nosso Deus. Reis, sacerdotes para governar a terra. Quando João olhou de novo, viu ao redor deles milhares e milhares de anjos que cantavam: O cordeiro que foi abatido é digno. Recebe o poder, a riqueza, a sabedoria, a força. Recebe a honra, a glória e a bênção. Depois disso, João viu todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo o que existe no mundo, dizerem: Para aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. E os 24 anciãos se prostraram e o adoraram. Que linda visão do céu! E que boas notícias nos traz o Apocalipse! O Cordeiro de Deus que venceu a morte, que é Jesus Cristo, é digno de abrir o livro. E as nossas orações chegaram todas ao céu e estão nas taças de ouro dos 24 anciãos. Santo, santo, santo é o nosso Deus. A Ele toda honra e toda glória. Episódio 3: Os 7 selos. O cordeiro estava com o livro na mão e ele era o único que podia abri-lo. Então João viu quando ele abriu o primeiro selo. Nesse momento, um dos seres viventes falou com voz de trovão: Venha! E então surgiu um cavalo branco. Ele usava uma coroa e tinha um arco em suas mãos. Ele cavalgava como vencedor. Depois, o cordeiro abriu o segundo selo e o segundo ser vivente disse: Venha! E então surgiu outro cavalo. Ele era vermelho e seu cavaleiro tinha uma grande espada e ele recebeu poder para tirar paz da terra. Em seguida, o cordeiro abriu o terceiro selo e o terceiro ser vivente disse: Venha! E dessa vez veio um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança nas mãos e uma voz dizia entre os seres viventes: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, o quarto ser vivente disse: Venha! E surgiu um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte e o Hades o seguia bem de perto. E então o cordeiro abriu o quinto selo. Dessa vez, surgiram debaixo do altar aqueles que tinham perdido a vida por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Eles clamavam a Deus por justiça. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi dito a eles que esperassem um pouco mais, porque ainda estavam chegando mais como eles. Quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro e a lua ficou vermelha. As estrelas do céu caíram sobre a terra e o céu foi recolhido como um rolo e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Nesse momento, os reis da terra, os homens ricos e poderosos, se esconderam em cavernas e diziam:
Montanhas, nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Chegou o grande dia deles, quem poderá suportar? Depois, João viu 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. Eles estavam impedindo que qualquer vento soprasse sobre a terra. Então, João viu subindo do Oriente um anjo com o selo do Deus vivo. E ele disse em alta voz aos 4 anjos: não machuquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que todos os servos do nosso Deus sejam selados em sua testa. Nesse momento, João ouviu o número dos que foram selados: 144.000, que eram 12.000 de cada tribo de Israel. Esse número era um símbolo que representava toda a descendência de Jacó, todos os descendentes que nasceram até o grande dia. Depois disso, João viu uma grande multidão diante dele. Eram tantas pessoas que era impossível contar. Tinha gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam em pé diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas e segurando palmas, e eles diziam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Nesse momento, todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém! Um dos anciãos perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde eles vieram? E João respondeu: Senhor, tu sabes. E ele respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite. O que está sobre o trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais eles terão fome ou sede, nunca mais serão afligidos pelo sol nem pelo calor, porque o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nessa hora, o Cordeiro abriu o 7º selo. E quando ele fez isso, houve um silêncio de meia hora no céu. João então viu 7 anjos que estavam diante de Deus receberem 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário ficou em pé junto ao altar. Ele ofereceu as orações de todo o santo povo de Deus sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante do trono de Deus uma fumaça de incenso com as orações do santo povo de Deus. Então o anjo pegou o incensário, encheu ele com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Uau! Esse será mesmo um grande dia! Aqueles que pertencem a Deus, que creem nele de todo o coração, estarão com ele quando esse dia chegar. Lá não haverá choro, nem sofrimento, pois estaremos diante do trono daquele que governa o universo. Episódio 4 – As Trombetas. Depois que João viu serem abertos os 7 selos e tudo o que aconteceu quando eles foram abertos, João viu os 7 anjos com as trombetas se prepararem para tocar. Quando o primeiro anjo tocou sua trombeta, foram lançados fogo e granizo sobre a terra, queimando 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Depois, o segundo anjo tocou sua trombeta e uma grande chama foi lançada sobre o mar,
transformando 1/3 do mar em sangue, destruindo 1/3 das criaturas do mar e 1/3 das embarcações. Então veio o terceiro anjo e tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, que como uma tocha destruiu 1/3 dos rios e das fontes de águas, e as suas águas ficaram amargas, dizimando muita gente. Quando o quarto anjo tocou sua trombeta, foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Então 1/3 deles se escureceu. Nesse momento, João viu uma águia voando no céu que dizia: Ai, ai, ai dos que habitam a terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 próximos anjos. E quando o quinto anjo tocou sua trombeta, João viu uma estrela caída do céu que tinha a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu uma fumaça que escureceu o sol e o céu. Da fumaça saíram gafanhotos que tinham poder de escorpiões. Eles eram como cavalos prontos para a batalha, mas seus ferrões não causavam morte, apenas tormento nas pessoas. Esse foi o primeiro ai. Depois disso, o sexto anjo tocou sua trombeta, e João viu uma voz que vinha do altar e dizia ao sexto anjo: Solte os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Eles então foram soltos e dizimaram 1/3 da humanidade. Eles tinham um exército de 200 milhões de cavalheiros. O restante da humanidade que não morreu por eles, mesmo assim não se arrependeu de suas obras más. Eles não pararam de adorar a demônios e a ídolos feitos de prata, ouro, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Eles também não se arrependeram de seus pecados de homicídio, feitiçarias, imoralidades e roubos. Depois dessas coisas, João viu um anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolvido por uma nuvem e acima de sua cabeça tinha um arco-íris. Seu rosto era como o sol e suas pernas como de colunas de fogo. Ele segurava um livrinho aberto em sua mão. Esse anjo colocou seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra e bradou como o rugido de um leão. Quando ele bradou, 7 trovões falaram. João conta que estava indo escrever o que eles falaram quando uma voz do céu disse: Cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Então, aquele anjo com o livrinho na mão levantou sua mão direita e jurou, dizendo: Não haverá mais demora. Nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, assim como ele anunciou aos profetas. Então aquela voz do céu falou novamente com João, dizendo para ele pegar o livro que estava na mão do anjo. Então ele pediu ao anjo que lhe desse o livro, e ele disse: Pegue e coma. Será amargo no seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Então João comeu o livro, e foi exatamente como o anjo descreveu. Doce na boca, mas no estômago era amargo. Então foi dito a ele para novamente profetizar sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Depois disso, João recebeu uma vara de medir, e foi dito a ele para medir o templo de Deus e o altar, e contar os adoradores que lá estiveram. O pátio exterior foi dado aos gentios, por isso não deveria ser medido. Também foi dito a João que 2 testemunhas receberão poder e profetizarão vestidas de panos de saco por 1260 dias. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor na terra. Eles não podem sofrer nenhum dano. Quem tentar feri-los será aniquilado pelo fogo.
Eles terão poder para ferir a terra com qualquer desastre quantas vezes quiserem. E quando eles terminarem, a besta do abismo virá lutar contra eles e vai vencê-los. Seus corpos ficarão expostos a visitantes do mundo todo por 3 dias e meio. E as pessoas irão se alegrar dizendo: "Viva a liberdade!" Elas vão pedir uma festa, com troca de presentes, porque os 2 profetas atormentavam a consciência do mundo inteiro, tornando impossível para eles desfrutarem dos seus pecados. Depois desses 3 dias e meio, o Espírito do Deus vivo irá entrar neles e eles ficarão de pé novamente. Aqueles que festejavam, quando os virem de pé, ficarão aterrorizados. De repente, João ouviu uma voz do céu que os chamava, e eles foram para o céu, envoltos em uma nuvem, e os inimigos observavam tudo. Naquele instante, houve um grande terremoto, deixando a cidade em ruínas, e milhares de pessoas morreram. Aqueles que sobreviveram ficaram apavorados com tanto medo que chegaram a dar honra ao Deus do céu. Esse foi o segundo ai, e o terceiro já estava por vir. Então o 7º anjo tocou sua trombeta, e muitas vozes dos céus diziam: "O reino do mundo é agora do reino do nosso Deus e do seu Messias. Ele vai governar para sempre." Nesse momento, os 24 anciãos se prostraram e adoraram a Deus, dizendo: "Damos graças, ó Deus soberano, poderoso, que é e que era, porque o Senhor tomou o poder e reinou." As nações furiosas estão experimentando a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas e o santo povo de Deus, recompensar pequenos e grandes que temem o teu nome e destruir os destruidores da terra. As portas do templo de Deus no céu foram abertas e a arca da aliança foi vista claramente, cercada de relâmpagos luminosos, gritos, trovoadas, terremoto e um temporal de granizo. Uau! Parece mesmo que as coisas estavam muito ruins para aqueles que não se arrependeram e permaneceram em seu pecado. Mas para aqueles que escolheram o caminho da fé e da obediência, chegou o momento da recompensa. Episódio 5: As criaturas. Depois de ouvir o som da 7ª trombeta e ver tudo o que ela anunciava, João teve outra visão. Ele viu uma mulher vestida com a luz do sol, com a luz debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas sobre sua cabeça. Ela estava grávida e dava à luz um filho. De repente, surgiu no céu um dragão de 7 cabeças. Em cada cabeça tinha uma coroa. Ele arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Depois ele chegou perto da mulher que dava à luz para devorar seu filho assim que ele nascesse. Esse menino era o homem que governaria as nações com cetro de ferro. Mas o menino, quando nasceu, foi arrebatado para junto de Deus, e a mulher fugiu para o deserto, onde deveria ficar por 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o venceram. Ele era a antiga serpente chamada de Satanás, aquele que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. Então João ouviu uma forte voz que dizia: "Agora a salvação chegou, o acusador foi lançado fora. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. O céu celebra, mas ai da terra, pois Satanás desceu até lá e está furioso, porque sabe que agora resta a ele pouco tempo."
Quando o dragão chegou na terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino, mas não conseguiu alcançá-la. Então ele decidiu guerrear contra o restante de sua descendência, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs de pé na areia do mar. De repente, saiu do mar uma criatura de 7 cabeças. Ela parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de um leão. O dragão deu poder e autoridade à criatura do mar e curou a ferida que tinha em uma de suas cabeças. Então todos aqueles que não têm o seu nome escritos no livro da vida começaram a adorar ao dragão e à criatura. E ela falava palavras de maldição contra Deus e contra todos os que habitam os céus. Em seguida, João viu outra criatura que saía da terra. Ela tinha chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Ela fazia grandes sinais, como fazer descer fogo do céu, enganando a todos os habitantes da terra que adoravam a ela. E até fizeram uma imagem em honra a ela. Qualquer um que se recusasse a adorar a sua imagem, ela matava. Essa criatura também mandou marcar com seu nome todos os habitantes da terra em sua mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar ou vender se não tivesse a tal marca. O nome dela era o número do homem, e depois de calcular, João chegou à conclusão que se tratava do número 666. Depois disso, João viu o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele os 144.000 que tinham o nome dele e de seu pai escritos na testa. Eles cantavam um cântico novo que tinha o som de muitas águas e de um forte trovão. E no céu surgiram 3 anjos. Um carregava em suas mãos o Evangelho eterno e dizia a todos os povos, línguas, tribos e nações: temam a Deus, chegou a hora do juízo, adorem aquele que criou os céus, a terra e o mar. O segundo anjo proclamava que caiu a grande Babilônia. E o terceiro dizia que aqueles que adorassem a criatura do mar ou a sua imagem e recebessem sua marca na testa ou na mão, receberiam o cálice da ira de Deus e com ele muito tormento. De repente, uma voz do céu disse a João: escreva, felizes os que morrem no Senhor, eles receberão descanso do seu trabalho árduo. Então surgiu um homem sentado numa nuvem. Ele tinha uma coroa na cabeça e uma foice na mão. Um anjo surgiu e disse para ele: faça a colheita, porque a safra está madura. E assim ele fez. Depois disso surgiu outro anjo com uma foice, e foi dito a ele que colhesse as uvas da terra, pois estavam maduras. E depois de colhidas, elas foram lançadas no lagar da ira de Deus. Depois dessas coisas, João viu 7 anjos com as 7 últimas pragas. Ele viu também um mar de vidro e fogo, e junto ao mar ele viu aqueles que tinham vencido a besta, sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que Deus tinha dado a eles e cantavam o cântico de Moisés. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Em seguida, João viu os 7 anjos com as 7 pragas saindo do santuário. Suas roupas eram resplandecentes e eles tinham cinturões de ouro ao redor do seu peito. Nesse momento, um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias com a ira de Deus.
O santuário ficou cheio da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar lá até que as 7 pragas se cumprissem. Então uma forte voz se ouviu do santuário dizendo aos anjos para derramarem as 7 taças sobre a terra. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, o segundo sobre o mar, o terceiro sobre os rios e fontes, o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e o quinto sobre o trono da besta. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e o sétimo anjo derramou sua taça sobre o ar. E de repente saiu uma voz que vinha do santuário e dizia: "Está feito". Em seguida começou um forte terremoto que dividiu a cidade em 3 partes. Então um dos 7 anjos chamou João para ver um julgamento. Então João foi levado pelo Espírito ao deserto e ali viu uma mulher vestida de vermelho, montada em um dragão também vermelho. Ela tinha uma taça de ouro na mão. Quando João a viu, ficou muito admirado. Então o anjo lhe disse: "Por que você está admirado? Vou te explicar o mistério do que você viu. A criatura que você viu representa 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, ficará por pouco tempo. Os chifres da criatura representam 10 reis que ainda não surgiram e que irão guerrear contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A mulher representa a grande cidade que reina sobre os reis da terra." Então é por isso que o anjo disse para João não ficar tão admirado. Todas essas criaturas que ele viu no Apocalipse representam alguma coisa. O Apocalipse, então, é tipo um livro de enigmas. Precisamos decifrar os seus símbolos e tudo o que eles representam e significam. Por isso, não precisamos ter medo. Precisamos sim compreender quem Deus é. Ele nos ama muito, mas além de ser o Deus de amor, Ele também é Deus de justiça. Ele deixou o livro do Apocalipse para que possamos nos preparar para os últimos dias, sabendo que obedecer a sua palavra é o melhor caminho a seguir. Episódio 6: A queda da Babilônia. Depois de ver tantas criaturas apocalípticas, João viu um anjo que descia do céu. Ele tinha grande autoridade e seu esplendor iluminava toda a terra. Com sua voz poderosa, o anjo declarou: "Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou a habitação dos espíritos imundos." Então João ouviu uma voz que veio do céu e disse: "Saiam dela, vocês, povo meu, não participem de seus pecados. Assim, as pragas que caírem sobre ela não atingirão vocês. Aqueles que participaram de seus pecados ficarão amedrontados e dirão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa! Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os comerciantes que enriqueceram à custa dela ficarão amedrontados e dirão: Ai, grande cidade, vestida de linho fino e de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Os passageiros de navios e os marinheiros que ganhavam a vida no mar lamentarão e chorando gritarão: Ai, grande cidade! Graças à sua riqueza, nelas prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas.
profetas, apóstolos e santo povo de Deus, celebrem o que aconteceu com ela. Deus julgou e retribuiu o que ela fez com vocês." Então, um anjo poderoso levantou uma pedra muito grande e a lançou no mar, declarando que a Babilônia nunca mais seria encontrada. Nesse momento, João viu nos céus o som como de uma grande multidão que dizia: "Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande cidade que corrompia a terra. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos." Os 24 anciãos se prostraram e adoraram a Deus, dizendo: "Amém! Aleluia!" Em seguida, João ouviu uma voz que veio do trono e dizia: "Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes." De repente, João ouviu o som como de uma multidão, que parecia o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que dizia: "Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos alegrar e dar a Ele glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi dado a ela linho fino, brilhante e puro para se vestir, que são os atos justos do santo povo de Deus." Então o anjo disse a João: "Escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro." Nesse momento, João se prostrou para adorar ao anjo, e ele o impediu, dizendo: "Não faça isso. Sou servo como você. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia." A seguir, João viu os céus abertos e na sua frente um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, e com ela ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, um anjo que estava em pé no sol bradou a todas as aves que voavam no céu: "Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus." Depois disso, João viu a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela também o falso profeta, que com sinais milagrosos enganou a todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados no lago de fogo. Os demais foram ceifados ao fio da espada daquele que está montado no cavalo. Assim se fez um grande banquete para as aves que voavam no céu. Impressionante! O cavaleiro do cavalo branco fez cumprir a justiça de Deus no final dos tempos. A cada episódio, aprendemos mais sobre o que irá acontecer no porvir.
Episódio 7 – O Grande Final. Depois de ver a queda de Babilônia e a vitória do cavaleiro do cavalo branco, João continuou tendo visões. Ele viu um anjo descer dos céus com a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, que é a antiga serpente, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo lançou ele no abismo, o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não pudesse mais enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, será necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida, João viu autoridades sentadas em tronos para julgar. Ele também viu as almas daqueles que foram mártires, ou seja, que morreram por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta nem a sua imagem, e também não receberam a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes aqueles que participam dela. A segunda morte não tem poder sobre eles. Quando terminarem os 1000 anos, a serpente será solta de sua prisão e sairá para enganar as nações e reuni-las para a batalha. Elas marcharam sobre a terra e cercaram a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo ardente, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados para todo sempre. Depois disso, João viu um grande trono branco e alguém sentado nele. Todos no céu e na terra fugiram da sua presença. Ele também viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Um outro livro foi aberto. Era o livro da vida. Os mortos, então, foram julgados de acordo com o que tinham feito, como estava registrado nos livros. Depois disso, a morte e o Hades entregaram seus mortos e foram lançados no lago de fogo ardente. Essa é a segunda morte. Todos aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. De repente, João viu novos céus e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Ele viu descer do céu a nova Jerusalém, a cidade santa, enfeitada como uma noiva. Nesse momento, ele ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus viverá com eles, eles serão o seu povo. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Estou fazendo novas todas as coisas. Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito, disse ele, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho.
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é no lago de fogo ardente. Essa é a segunda morte. Em seguida, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças na mão chamou João para mostrar a ele a noiva, a esposa do Cordeiro. O anjo levou João ao alto de um monte e mostrou a ele a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, resplandecente como a glória de Deus e brilhante como uma joia preciosa. Seu muro era alto e tinha 12 portas que pareciam feitas de pérola, e 12 anjos junto às portas. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel. O muro também tinha 12 fundamentos, e neles estavam escritos os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro, e eram cravejados de pedras preciosas. No primeiro, jaspe, no segundo, safira, no terceiro, calcedônia, no quarto, esmeralda, no quinto, sardônio, no sexto, sárdio, no sétimo, crisólito, no oitavo, berilo, no nono, topázio, no 10º, crisópraso, no 11º, jacinto e no 12º, ametista. Não havia templo na cidade, porque o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus e do Cordeiro iluminam toda a cidade, e por isso ela não precisa de sol nem de lua. Ali não haverá noite, e jamais entrará nela algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Depois disso, o anjo mostrou a João um rio de água da vida, que fluía como cristal do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está plantada a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Então o anjo disse a João: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Então Jesus falou: eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães imundos, feiticeiros, imorais, assassinos, idólatras e todos os que amam e vivem a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho sobre as igrejas. Eu sou a raiz e descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem! E todo aquele que ouvir, diga amém. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Então João declarou: amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que revelação surpreendente! João deixou tudo registrado.
Tudo o que Jesus revelou a ele sobre o fim dos tempos está escrito no Apocalipse. Aqueles que têm ouvidos, ouçam, pois Jesus preparou um lugar especial para aqueles que creem e praticam a sua palavra. Se você curtiu essa série, nos dê um like de presente e se ainda não é inscrito, agora é o melhor momento. Até a próxima, tchau!